Olá pessoal, canal Tudo Seu Japão e Ásia, para mais conteúdo exclusivo para vocês, falando diretamente de Kobe, no Japão. O único noticiário independente aqui para vocês, diretamente da Ásia, trazendo as principais novidades em menos de 10 minutos aqui para vocês. A data de corte é o dia 7 de novembro de 2022. Hoje a gente vai falar sobre a Coreia do Norte e não é notícia repetida. Realmente existem algumas outras tensões que estão acontecendo nesse momento. Mais informações também sobre as reações do Japão com relação a esse ocorrido relacionado à Coreia do Norte. E muito mais no vídeo de hoje. Não perca, fica até o final do vídeo. E, logo de largada, vou pedir para vocês, deixa o like, né? Aproveita e já clica no likezão aqui embaixo, ajuda um bocado e realmente é super rapidinho. Combinado? Então vamos lá. Começando pela primeira notícia, Coreia do Norte promete medidas esmagadoras para combater exercícios militares dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Os três países estão, né, formando uma aliança nesse momento que combate, obviamente, esse regime extremamente ditatorial da Coreia do Norte. E realmente a Coreia do Norte nesse momento está cometendo, digamos aqui, várias ações ofensivas que não chegaram efetivamente às vias de fato, ou seja, um ataque direto aos países que fazem fronteira, por exemplo, como o caso da Coreia do Sul, mas que são uma afronta à diplomacia internacional, né? Na medida que a Coreia do Norte, inclusive, lança mísseis e um desses mísseis falha e cai antes do local designado, né? Inclusive fica entre o Japão e a Coreia do Sul, realmente é algo muito espantoso, né? Uma situação muito complicada que está acontecendo nesse momento. E a Coreia do Norte não perdoa a situação e promete sim que vai reagir de forma extremamente assintosa caso os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão continuem, digamos assim, fazendo exercícios militares na região. Porém, o que a gente já sabe é que dessa vez a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão não vão recuar. Ou seja, as tensões vão aumentar. E dessa vez a Coreia do Norte fez algo que, na verdade, é algo que eles costumam fazer principalmente semestralmente, trimestralmente, que é a divulgação dos detalhes dos exercícios militares que são feitos, né? Então, juntamente a cobertura da Nikkei Internacional, a gente traz aqui para vocês um pouco mais de detalhes sobre esses ensaios recentes que, claro, foram extremamente aí, digamos assim, preocupantes. Existe uma série de fotos, né, dos lançamentos que foram feitos, relatórios que mostram, né, inclusive, né, que esses lançamentos, entre aspas, né, foram bem sucedidos para eles ou para os objetivos deles, né, mas não para a diplomacia internacional, né, e nem para a paz mundial. Mas todos esses projéteis, mais de 30 projéteis, foram lançados, mísseis balísticos, não balísticos, de curto, médio e longo alcance, né, mas nenhum deles, obviamente, nuclear, né? Inclusive, o Ocidente trouxe a informação de que, caso houvesse realmente o lançamento de algo nuclear ou testes nucleares, digamos assim, de grandes magnitudes, que a Coreia do Norte seria praticamente extinta, né? Então, pelo menos essa linha entre, digamos, o razoável e não razoável, ainda não foi ultrapassada pela Coreia do Norte, que sim, é capaz de fazer muita coisa, porém, tem respondido, digamos assim, de acordo com o esperado, né? Então a Coreia do Norte sim é uma ameaça à paz mundial, mas por outro lado, eles também não estão ameaçando da forma como, digamos assim, desencadearia uma guerra de grandes proporções. E parece que a Coreia do Norte tem um aliado declarado. Um trem viajou da Coreia do Norte para a Rússia recentemente. Então, a Rússia vai ajudar no abastecimento, né, da Coreia do Norte, ajuda economicamente a Coreia do Norte, assim como, por exemplo, a Ucrânia é ajudada pelo Ocidente. Então, realmente existe um link de tráfego através de uma ponte que passa por um rio, nesse caso, em que existe um trem que está fazendo a comunicação entre os países e, obviamente, a gente não sabe exatamente os detalhes daquilo que está sendo transportado, mas lógico, gente, por conta do sistema de satélites e isso não ser algo, digamos assim, possível de ser ocultado, a gente vê que uma locomotiva com 4 vagões, ela se deslocou do território russo para o território norte-coreano, né? Então, realmente,
realmente o que mostra que os dois países têm uma relação satisfatória, digamos, entre eles e que, né, em algum momento, caso venha a ser declarada alguma guerra relacionando a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Rússia vai estar apoiando a Coreia do Norte, assim como o Ocidente deve estar apoiando a Coreia do Sul, né? Então, são dois países muito próximos que já foram o mesmo, né, no passado, que hoje são divididos entre o Ocidente, né, e realmente aí as forças da Rússia e outros países. Então, realmente é complicado. Mas essa aliança, ela é muito forte, inclusive, porém, nesse momento, esse tipo de guerra tá acontecendo hoje na Ucrânia, e nesse momento, parece que é apenas uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas na verdade tem muitos outros países por trás. Enquanto isso, a Guarda Costeira do Japão tá monitorando as informações em tempo real com a Marinha, ou seja, agora a gente tá acompanhando e a gente não vai perder, obviamente, nenhum tipo de ataque, ameaça de ataque, até porque a Coreia do Norte tem ultrapassado os limites. Enquanto isso, a Ucrânia, então falando do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, a Ucrânia alerta para mais ataques à infraestrutura, enquanto o prefeito pede para Kiev se preparar para o pior. Então, nesse início aí, né, nós estamos aí no outono, esse princípio de inverno, a infraestrutura é o alvo prático aqui dos russos e obviamente isso vai prejudicar bastante a economia ucraniana, principalmente o inverno ucraniano, que é rigoroso, e realmente aí, né, não parece que a Rússia está muito preocupada com isso, né? Está preocupada com seus próprios interesses. Enquanto isso, aproveitem, enquanto existem passagens aéreas com desconto e promoções ativas para o Japão e de volta para o Brasil também. Compre passagens com desconto, entre em contato com a J-Sci Travel, as melhores condições para vocês, o número tá aqui em cima, 930 30 01 01 11 na frente. E se você estiver fora do Brasil, coloque 55, as melhores condições, não deixe de contar antes de fechar. Vamos lá, a Apple alerta para menores remessas de iPhone à medida que o Covid restringe fábrica na China. Então, como eu disse para vocês, né, os produtos eletrônicos e principalmente aqueles que são da Apple vão ser sujeitos a nova indisponibilidade. Assim como aconteceu há 6 meses atrás, agora vai acontecer novamente. A produção na China está prejudicada nesse momento por conta da questão do Covid e da política de tolerância zero, que não permite que a manufatura funcione adequadamente. A dificuldade do abastecimento, do caso, né, e também da manufatura na China acaba desencadeando naturalmente uma falta de abastecimento, por exemplo, no Japão, que não produz iPhones, né? Então, o Japão ele depende diretamente da produção chinesa, assim como muitos países do mundo, e nesse momento acaba sendo prejudicado por conta disso também. Enquanto isso, empresas japonesas avançam com combustíveis de baixas emissões de poluentes, né? Enquanto isso, as fontes renováveis de energia, né, e sustentáveis estão sendo, nesse momento, incentivadas pelo Japão. Isso porque, realmente, o Japão já percebeu que não dá para ficar dependendo dos russos, né? Principalmente do petróleo e a sua volatilidade no mercado internacional. Então, por conta desses motivos, o Japão tem reagido. Lógico que a reação não é imediata, mas também tem outros tipos de fontes de energia que não são lá tão sustentáveis assim, por exemplo, como a energia que vem das usinas nucleares, que sim, é um refúgio para o Japão, por exemplo, mas acaba que tem riscos de problemas como aconteceu em Fukushima, né, como vocês sabem, depois do tsunami que acabou praticamente desativando aí a usina e causando, digamos, uma contaminação de grandes proporções aí de componentes nucleares, no caso, radioativos no oceano. Enquanto isso, né, as lojas de conveniências também estão reduzindo a utilização de energia elétrica, né, além da questão da política de carbono zero, né, digamos assim, mais verde, sustentável, também existe uma preocupação com a utilização de energia, né, então é muito comum no Japão, e até então foi muito comum a utilização excessiva, né, obviamente, de eletricidade, mas agora, principalmente em função dessas problemáticas recentes, isso deve mudar. Né? Então, o responsável, né, no caso pela rede Lawson, que é uma rede de conveniência no Japão, trouxe a informação de que a política e a movimentação, né, e a conscientização, né, com relação à emissão de carbono deve mudar. E energias renováveis, por exemplo, com placas solares, como a loja de conveniência Lawson, por exemplo, já possui essa tecnologia nessa unidade, deve ser incentivada a partir de agora. Isso fazendo com que a loja de conveniência, além de tudo, seja autossuficiente do ponto de vista de energia elétrica. Uma grande sacada que também foi utilizada para a rede Family Mart, que são as duas que, juntamente a outras redes aí, com a 7-Eleven, são as principais redes aí de lojas de conveniência do Japão.
Enquanto isso, né, o Japão, ele tá informando a população, inclusive, que não vai ficar com essa política de vacinação gratuita por muito tempo, né? Aproveita quem tem que aproveitar, porque a partir de agora, o Japão provavelmente não deve oferecer essas vacinas em massa de forma gratuita, né? Assim como a pandemia tem caído, né, digamos assim, e também a reação com relação ao Covid, pelo menos no Japão, tem minimizado bastante, a reação imediata é que os investimentos relacionados ao combate ao Covid, eles reduzem. Um deles relacionados à questão do lançamento de vacinas e também à manutenção e distribuição de vacinas a nível nacional de forma gratuita. E não é só no Brasil, né, que a gente vê furtos e roubos envolvendo, inclusive, pessoas, né, com farda, né? O policial é preso por furtar um carro e objetos de valor de um colega em Maebashi. Então, realmente, é uma situação complicada. Aconteceu no Japão. Um policial, né, que realmente é a última categoria que nós esperaríamos roubar, né? Porque quem vai prender o policial, né? O outro policial. Então, realmente é muito triste. E ainda mais objetos de valores de um outro colega. E pra você que tá procurando emprego no Japão, ainda não encontrou uma grande oportunidade, tá no Brasil ou tá no Japão, é descendente de japonês e tá buscando uma oportunidade boa pra você e pra sua família, entre em contato com a Jisai Work, a melhor agência do mercado, e quem diz isso são os clientes. É isso mesmo, deixa de entrar em contato com a Jisai Work, o número é o mesmo da Jisai Travel, que tá aqui em cima, né, pra vocês. Se você estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente, mas não deixa de conferir as principais oportunidades aí de emprego pra vocês. E o clima, tempo aqui, na terça-feira, em Hamamatsu, nossa cidade satélite, em Shizuoka, aqui no Japão. Na terça-feira, máxima de 21 graus, mínima de 12. A chuva provavelmente não deve acontecer, o céu ensolarado, bom dia para você ir ao parque. Falando rapidamente do mercado financeiro, o dólar, ele volta a se valorizar com relação ao iene, né? Depois de ficar praticamente aí o final de semana a 146,60-50, abrindo na segunda-feira com uma ligeira alta e agora está estabilizando aí em 147,14. Enquanto isso, o real, ele continua relativamente valorizado aí com relação ao dólar, o dólar cotado a 5,5, ou seja, para $1, 5,05 reais, tá? Pra você não perder nenhuma novidade aí que tá acontecendo no Japão, se você gosta do nosso trabalho, não esqueça de se inscrever no canal. Mais de 60% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos no canal. E não esqueça de deixar o likezão aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Por quê? Porque esse é o nosso combustível para se manter sempre com esse jornalismo gratuito, independente, diretamente para vocês, diariamente, aqui do Japão e da Ásia. Um grande abraço a todos vocês, até o dia de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo no canal Tudo Sobre Japão. E até amanhã!